O mercado imobiliário da região de cobertura da TV Todo Dia tem registrado um crescimento expressivo nos últimos meses, conforme apontado em um levantamento divulgado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRESE. O estudo, que analisou dados de 59 imobiliárias de 15 municípios, revelou um aumento de 17,41% nas vendas e de 32,49% nas locações de imóveis residenciais usados em relação a março. A pesquisa abrangeu cidades como Americana, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Valinhos e Águas de Lindóia. A análise mostra um cenário aquecido, especialmente no segmento de imóveis de perfil mais popular. A média de valores nas vendas esteve concentrada entre 200 e 300 mil reais. Já nas locações, a faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 foi a mais demandada. Que facilita muito a compra hoje de imóveis, né, no Brasil como um todo. A Americana é um nicho que eu trabalho muito, né, e a gente vê isso crescendo, esse ano crescendo mais do que o ano passado, né? As vendas estão bem melhores esse ano nesse nicho e tem crescido muito mesmo. Quanto à locação, a gente vê sempre uma média até uns R$ 2.500, mais ou menos, do imóvel, é o que mais sai, né? Que assim, você coloca para locação, em uma semana esse imóvel já está alocado. Pelas taxas de juros que são praticadas, que são muito abaixo do mercado de financiamento convencional, e isso tem levado a um movimento muito bom, não só aqui no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Agora, Campinas tem uma característica de ser uma região metropolitana importante não só no estado, como em todo o Brasil, né? O nível de emprego com carteira assinada em Campinas, ele deu uma vacilada aí há 60 dias atrás, mas nada que assustasse, né? Então, e continua sempre, podemos considerar hoje a região de Campinas uma região de emprego pleno. Tal o grande número de pequenas indústrias que tem em Campinas e região, e o pessoal com carteira assinada é o pessoal que faz negócio, tanto de compra de imóveis quanto de locação. E a carteira assinada é o documento mais adequado para que a pessoa possa comprovar a renda. E isso tudo somado ao déficit habitacional faz com que o mercado imobiliário esteja aquecido dessa forma. As casas representam 43% das vendas e 77% das locações no período. No entanto, no caso das vendas, os apartamentos dominaram com 57%, especialmente unidades de 2 dormitórios com até 50 metros quadrados. Bom, um apartamento em cidades grandes, como Campinas, ele sempre tem a preferência de quem vai comprar o imóvel. E as casas é um fenômeno interessante. Se for verificar, a maioria das pessoas querem casa, elas vão para o apartamento porque não tem condição de comprar casa. Agora, na locação, por incrível que pareça, as casas têm o preço mais barato do que apartamento, porque não tem tanta procura. E aí acaba a locação de casas acontecendo em maior número. Então, esse é um fenômeno interessante. Agora, se você vai para uma região de interior, tanto na venda quanto na locação, a predominância é a casa e na ordem de 85%, 90% sobre apartamento. A corretora Valesca, que atua em Americana, também identifica essa tendência. Segundo ela, o mercado local tem sido fortemente movimentado pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. No setor de locações, ela relata que os imóveis mais acessíveis continuam sendo os mais procurados, sobretudo por jovens e famílias em formação. Quer sair da casa dos pais, ter o seu cantinho próprio, então aí começa uma locação de 900, 1.000, 1.500 reais, né? E até famílias menores que tiveram um filho, né? Então buscam um imóvel maior, um pouco melhor, num lugar um pouco melhor, e aí aumenta um pouquinho aí o nível de valores, e isso é tanto em locação como em venda. O levantamento também observou o movimento de troca entre inquilinos. 38,7% se mudaram para imóveis mais caros, enquanto 37,1% buscaram opções mais baratas. Para ambos, esse fluxo é explicado pela dinâmica do mercado.
não tem imóvel para alugar, principalmente os menores. Você vê que a nossa faixa de preço aí da locação, imóveis de até R$ 2.000, dá 57, 58,3% de imóveis até R$ 2.000. Então, você vê que predomina uma faixa mais popular, mais social. E aí o que acontece? A pessoa que mora nesse tipo de imóvel, o proprietário está sempre, constantemente sendo assediado por outras pessoas, eventuais interessados, querendo alugar aquele imóvel por um valor maior do que o inquilino atual está pagando. E o contrato é de 30 meses. No aniversário de um ano, você aplica um índice que está no contrato, que é o obrigatório. Agora, quando chega nos 30 meses, o proprietário fica inteiramente livre para pedir o que quer. E, normalmente, ele vai pedir, no mínimo, a oferta que estão fazendo para ele. E isso está provocando o quê? Uma inflação no preço do aluguel das periferias, dada a grande procura que tem por lá. Então, a locação, ela é uma dificuldade. Quando você vê que aumentou aqui 32,5% de um mês para o outro, isso significa dizer que as pessoas que tiveram seus contratos vencidos não conseguiram renovar, tiveram que entregar o imóvel e partir para outro. Entre os fatores que têm facilitado o acesso ao financiamento, Valesca destaca a flexibilidade da Caixa Econômica Federal na análise de crédito e a possibilidade de uso do FGTS. A verticalização das cidades também é um movimento observado nos municípios da região. O pessoal hoje está prestando muito mais atenção nas dívidas, né? Porque você não pode ter um nome sujo. Então, você vê o limpa-nome do Serasa, que facilita, né, o pessoal não ter nome sujo, ter crédito, né? Isso já ajuda muito. Então, a Caixa, né, ela tem essa flexibilidade na entrada não, né? Mas no juros ser muito mais baixo, né? Você consegue financiar 80% de um imóvel, né? Isso facilita muito, então você tem que dar 20% apenas de entrada. Você usa o fundo de garantia e consideravelmente, assim, você comparar os juros da Caixa Econômica e de um banco particular é muito diferente, né? Então a Caixa realmente ela tem incentivado, o banco, né, da Federal tem incentivado a esse empurrão para o primeiro imóvel. De acordo com os últimos levantamentos, a perspectiva para os próximos meses segue otimista, especialmente com a inclusão da quarta faixa no Minha Casa Minha Vida, que contempla imóveis de até R$ 500 mil. O crédito imobiliário se torna o motor desse setor. Quando há juros baixos e condições favoráveis, o mercado responde com esse dinamismo. Estamos agora com uma expectativa muito boa pelo financiamento na quarta faixa do Minha Casa Minha Vida, que vão ser financiados, já estão sendo financiados, e está muito bom o negócio, imóveis de 500 até 500 mil reais, com 20% de entrada, 35 anos para pagar e taxa de juros de 10% ao ano. Então, isso daí está sendo um grande incentivo que deverá promover uma alteração de comportamento a partir desse momento também. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.